representado na dinâmica das políticas sobre drogas, trazendo um caso concreto aqui do DF rapidamente. E no segundo momento, a gente vai trazer algo ainda mais concreto, que é o caso de uma comunidade terapêutica específica, que é a segunda que mais recebe verba pública no Distrito Federal, que é a Salve-Assi. Tá? Então, um primeiro ponto, a gente trouxe aqui até as documentações, né? Como o Léo falou, sou professor do UNB, a gente faz pesquisas nessa área, a gente gosta bastante de dados, a gente gosta de basear as nossas falas na realidade, nos fatos, e depois eu posso até entregar para vocês, mas a gente tem uma pesquisa que a gente conduziu, foi publicada neste ano, na qual a gente faz um traço histórico de 2012 até 2021, e a principal conclusão que eu queria trazer para vocês rapidamente é que de 2012 a 2021, todo o dinheiro do FUNAD, que vem para o FUNPAD, gerido pelo CONEM, é para comunidades terapêuticas. Todo, 100%. 100% dessa verba pública está indo para as comunidades terapêuticas. Então, é um conselho das e para as comunidades terapêuticas. Ele não cumpre com uma série de atribuições que são deles, em termos de fomentar as políticas, nas suas mais variadas expressões, tipologias e modalidades. Ele tem servido apenas, exclusivamente para o financiamento de comunidades terapêuticas. Acho que essa é a primeira coisa, depois eu posso até deixar para vocês. A gente já sabia disso, mas ao mesmo tempo a gente fez um requerimento, a partir do mandato do deputado distrital Gabriel Magno, que é o coordenador da Frente Parlamentar aqui de Saúde Mental. Então, a partir desse requerimento do deputado distrital Gabriel Magno, a gente fez perguntas que a gente já sabia, porque são todos dados coletados no portal da transparência dos próprios relatórios de gestão do GDF, e esse relatório foi respondido pelo próprio CONEM. E a resposta do CONEM foi basicamente essa que eu acabei de dizer. Está aqui também a resposta ao requerimento, depois eu posso entregar à mesa e os colegas. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui, entre aspas, a resposta do CONEM, um dos momentos da resposta, na qual eles falam o seguinte, então, abre aspas, no que concerne ao ITNF, que foi a nossa pergunta, né? Quem que vocês financiaram nos últimos 5 anos? Mostra para a gente. Informamos não haver repasse através do Fundo Antidrogas do Distrito Federal, o FUNPAD, para o Serviço de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, como Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, especial os CAPs AD, leitos de saúde mental nos hospitais gerais, unidades de acolhimento, dentre outros, os quais atuam em conformidade com os parâmetros do SUS, se limitando apenas aos repasses informados assim. Quais são repasses de 13 comunidades terapêuticas que eles financiaram nesses últimos 5 anos. Só que se a gente for pegar não só apenas o do FUNPAD, que vem do FUNAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o que vinha da cidadania, que agora está vindo pelo MDS, a situação ainda é mais aberradora, absurda. Por quê? Aqui, esse é um outro artigo nosso que vai sair, eu trouxe só a tabela de título de informação. A gente pegou os dados do portal da transparência, e só para a gente ter uma ideia, de 2019 a 2022, ou seja, os últimos 4 anos de gestão, primeiro do governo Ibanez e do governo Bolsonaro, foram, no total, só do Ministério da Cidadania, FUNAD e aqui FUNPAD, Senapred, Ministério da Cidadania e Senapred, e FUNAD, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Só dessas duas fontes foram 28 milhões em 4 anos para comunidades terapêuticas, para 18 comunidades terapêuticas. 13 receberam de uma, 14 de outra, teve algumas que receberam só de uma, de outra, e outras receberam dos dois. 28 milhões para 18 comunidades terapêuticas em 4 anos. Uma observação importante. O DF tem 18 CAPs. Desses 18, 4 são do CAP. E está com 28 milhões na última gestão para 18 comunidades terapêuticas. Entrego aqui. E já encaminhando para o fim, segundo ponto com relação à Salve-Assi, eu trouxe aqui depois entrego um print com a compilação de matérias, porque essa é a segunda que mais recebeu dinheiro. Só a título de informação, só dessas duas rubricas, dessas duas fontes, foram 3.337 mil nesses 4 anos. Só do Ministério da Justiça via FUNAD, FUNPAD, e do Ministério da Cidadania via Senapred. É a segunda que mais recebia dinheiro. E aí, penso que é importante ressaltar que tem uma série de denúncias públicas contra essa comunidade terapêutica, que é a Salve-Assi, só esse ano. Trouxe aqui no mínimo 4. E chegou ao ponto do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no dia 10/8, suspendeu repasses e determinar a inspeção na Salve-Assi. Então, o TC, o Tribunal de Contas, suspendeu o repasse da Salve-Assi. E são relatos de trabalho escravo, foram encontradas internas construindo a casa do diretor, que ficava dentro da comunidade terapêutica, dentre várias outras que acho que depois a gente pode até ir trocando e avançando nisso. Então, o Tribunal de Contas trava o repasse, só que o que acontece? O repasse não parou de cair no Ministério do Desenvolvimento Social. Eu trago aqui 2 comprovantes.
eles têm duas CTs, uma masculina e uma feminina. Para ambas continua acontecendo. Para a masculina ele foi travado, mas acabou de ser solto as parcelas com relação aos meses 7, 8 e 9 no Ministério do Desenvolvimento Social, neste mês, recentemente, no valor de 180 mil, sendo que só neste ano, para a masculina, já são 590 mil. E faltam ainda 2 meses de repasse. Tá? Então, assim, é um pouco do que a gente queria trazer para a gente debater, conhecer um pouco dessa realidade, trazendo a concretude do DF, dessa comunidade terapêutica específica, de novo. É a segunda que mais recebe dinheiro público, e para a gente, de fato, colocar esse questionamento, que eu acho que cabe a todos nós, como sociedade, né? O Estado está chancelando essa violência manicomial. Essa violência que eles chamam de laborterapia, mas que a gente gosta de falar o português bem claro, é trabalho não pago. É trabalho análogo à escravidão. Dentre várias outras. Então, agradeço o espaço e participar da tese. Muito obrigado mais uma vez. Do Conselho Nacional de Direitos Humanos, realmente é uma gratidão enorme como cidadã brasileira perceber os espaços de controle social sendo novamente ocupados por representantes da defesa dos direitos. E só complementando ou talvez frisando as pontuações do colega Pedro, como representante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, no nosso Conselho Distrital de Política de Drogas, nós temos procurado construir diálogos, procurado incidir na correlação de forças, mas é muito difícil porque, como vocês sabem, muitos conselhos estaduais de drogas são tomados por essa lógica de lobby das comunidades terapêuticas. Como disse o professor Pedro, são conselhos feitos para abrir os cofres públicos para essas comunidades e oferecer consultoria jurídica, contábil. Né? O caso dessa comunidade Sabaci é flagrantemente esclarecedor, porque abundam notícias, colunas, reportagens sobre, como disse o professor, trabalho análogo à escravidão, repasses públicos sendo usados para fins privados, violações de direitos de todas as ordens, precariedade total nos atendimentos, inclusive em face da suspensão recente do Tribunal de Contas dos repasses distritais a essa comunidade. O Tribunal de Contas exigiu que o CONEM, o nosso Conselho Distrital de Drogas, fizesse diligências e fizesse ações para verificar a veracidade das denúncias da Globo. E nós construímos um GT interno ao CONEM, fomos à instituição no dia 10 de outubro e apresentamos ontem mesmo, em plenária ordinária do CONEM, os nossos achados, que foram, como é de se esperar, derrotados na votação dessa plenária. E é nesse sentido que nós apelamos ao Conselho Nacional de Direitos Humanos que possa olhar para essa situação concreta do Distrito Federal, que é só uma ilustração, que é só um exemplo do que acontece em todo o Brasil. Vimos aqui procurar trazer a concretude do debate que nós estamos travando também em nível nacional. Porque o que de fato acontece é que as pessoas seguem em situação de violação de direitos, seguem em trabalho análogo à escravidão, segue sendo negada a elas o acesso aos serviços públicos de saúde e de assistência social. Muitas vezes as famílias são extorquidas, enquanto essas pessoas, teoricamente, deveriam receber atendimento desses serviços residenciais. Muitas vezes esses homens e mulheres são levados para fazer trabalho forçado, degradante, humilhante, pesado, fora das dependências dessas instituições e muitas vezes ainda com o agravante de preconceito religioso e verdadeira lavagem cerebral, além das condições absolutamente precárias de acomodação e de vida. Portanto, fica o nosso apelo aqui do Distrito Federal, da Universidade de Brasília, do Coletivo Saúde Mental e Militância e da pequena bancada antimanicomial e redutora de danos que nós ainda temos no nosso CONEM do Distrito Federal, para que o Sistema Nacional de Política de Drogas e o Conselho Nacional de Direitos Humanos possa olhar para o sistema estadual, possa olhar para as concretudes do que está acontecendo em nível estadual e distrital com relação às comunidades terapêuticas que conseguiram, de fato, uma hegemonia de um sistema paralelo manicomial brasileiro, o que cabe nessa nova
rodada de desinstitucionalização brasileira derrubar. Muito obrigada, companheiros e companheiras, pelo